Capítulo 15 – Cargas elétricas e cargas mentais. Sejam bem-vindos aos estudos do capítulo 15 do livro Mecanismos da Mediunidade. No vídeo de hoje trataremos dos temas das cargas elétrica e mental, como sempre acompanhando as analogias que trazem o livro, para melhor compreendermos o tema abordado. Hoje, veremos a princípio, fenômenos ligados às cargas elétricas e onde se encaixam com as analogias adequadas com as cargas mentais, e posteriormente abordaremos os tópicos das nossas correntes mentais e de nossas sintonias. Para abrirmos os estudos de hoje, vamos relembrar um trecho do livro Boa Nova, capítulo 21, onde Jesus fala a Pedro. Simão, respondeu o Messias, bondosamente, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade de vigilância. A criatura na Terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior, em sua marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu, mas, na jornada do mundo, também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna, para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas, por sua própria imprevidência. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar, porque, pelo reino de Deus, é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupando o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Acabando o Cristo de falar, Simão Pedro calou-se e passou a meditar. Ainda no livro Boa Nova, capítulo 27. Algum tempo passou, sem que o filho de Zebedeu conseguisse esquecer a falta de vigilância da véspera do martírio. Certa noite, após as reflexões costumeiras, sentiu ele que um sono brando lhe anestesiava os centros vitais. Como numa atmosfera de sonho, verificou que o mestre se aproximava. Toda a sua figura se destacava na sombra, com divino resplendor. Precedendo suas palavras do sereno sorriso dos tempos idos, disse-lhe Jesus: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará, para quantos vierem em nossos passos, que cada espírito na terra tem de ascender sozinho ao calvário de sua redenção, muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. Portanto, a recomendação de nosso amado irmão e mestre é clara. Orai e vigiai, pois são essas as atitudes que nos conectam aos bons espíritos, que nos elevam e nos esclarecem as dores. Orar e vigiar faz com que nosso entorno seja de boas vibrações, de amor, de felicidade, de gratidão, de perdão, de indulgência. Orar é amar, e vigiar é perdoar. Pois quando oramos, elevamos nossos pensamentos e imploramos com todo o amor que temos, para Deus, nosso Pai, e quando vigiamos nossos pensamentos de trevas, estamos perdoando aqueles que um dia nos feriu, assim como devemos pedir pelo perdão de nossas falhas. Portanto, orar e vigiar, o caminho para Cristo, pois orando e vigiando aprendemos a amar, a compreender, a sermos pacientes e por fim, caridosos. No vídeo de hoje estudaremos então como funcionam os nossos pensamentos e nossas sintonias, criadas por nossas correntes mentais, dividindo o tópico dos estudos de hoje em 1. As experiências com cargas elétricas, a máquina eletrostática e a camada atmosférica. 2. Correntes de elétrons mentais. 3. Correntes mentais construtivas e destrutivas. 1. As experiências com cargas elétricas, a máquina eletrostática e a camada atmosférica. Este capítulo começa nos falando sobre a experiência vulgar da propagação das cargas elétricas, um tema que estudamos hoje nas escolas, a experiência da caneta tinteiro, onde se fricciona, ou esfrega a caneta com um pedaço de lã, e assim carregando a caneta com elétrons, fazendo com que, objetos pequenos e com poucas cargas de elétrons, como o papel,
sejam atraídos pela eletricidade presente na caneta. A máquina eletrostática tem um funcionamento parecido com o experimento da caneta com o pano de lã. Nesta máquina, discos de ebonite, que são um tipo de plástico, rodam e, esfarelando as bolhas de ar, comprimem os elétrons ali presentes no material, que são encaminhados pelas leis de atração e com o auxílio de uma escova para as partes metálicas, até que a carga seja tão elevada, ao ponto de ser extraída da máquina como uma centelha, ou faísca. Por fim, falemos agora da camada atmosférica. As correntes de elétrons livres estão em toda parte. Já estudamos que os elétrons são partículas elementares e invisíveis ao nosso olho, e estão presentes em toda parte. Os elementos com mais elétrons possuem carga elétrica, e determinadas substâncias podem favorecer a passagem ou bloquear a passagem de elétrons, facilitando ou inibindo a corrente dos elétrons. Na camada atmosférica não se é diferente. Em dias mais quentes, a água de certos lugares, como pequenas poças, rios etc. evaporam e esse vapor de água chega até as nuvens. Naturalmente, quando a temperatura baixa, as moléculas evaporadas de água nas nuvens voltam a ser líquidas e assim chove. Porém, no processo de evaporação da água até as nuvens, elas carregam cargas de elétrons, que se acumulam nas nuvens, e da mesma forma que a máquina eletrostática, quando na nuvem se acumula determinado valor de cargas elétricas, temos os fenômenos dos raios e trovões. E da mesma forma, quando o planeta sofre explosões causadas pelo Sol, fazendo cargas imensas perturbarem o campo terrestre, criando tempestades magnéticas, nós humanos fazemos o mesmo, quando desequilibramos nossas correntes mentais, criando imposições nocivas à nossa vida e nosso cérebro. Para finalizar este primeiro tópico dos princípios das cargas elétricas, vamos analisar um trecho do livro Técnica da Mediunidade no primeiro capítulo, que nos traz estudos aprofundados nas correntes e cargas dos elétrons e o que isso traz ao nosso corpo, e à nossa mediunidade. Eletricidade estática. Falemos agora a respeito da eletricidade estática. Assim é chamada aquela eletricidade que existe permanentemente na atmosfera e nos corpos. O átomo, constituído de núcleo, prótons, nêutrons e elétrons, além de partículas efêmeras como mesons, positrons e neutrinos, possui além disso a capacidade de revestir-se de elétrons. A ciência oficial, neste particular, ainda se encontra meio tonta, basta dizer que considera negativos os elétrons, que são tipicamente positivos. Vem o erro da denominação errônea inicial, quando se chamou negativa a fonte que despedia energia, e positiva a que recebia essa energia. Exatamente o contrário da realidade e da verdade. Para a ciência oficial, ainda hoje, positivo é o polo passivo, e negativo é o polo ativo. Em vista disso, os elementos positivos, os elétrons, são chamados negativos. Entretanto, procurando corrigir essa falha lamentável, vamos denominar certo, neste estudo, os elétrons, para nós, são positivos, embora a ciência os denomine erradamente negativos. Feita esta ressalva inicial, para podermos entender-nos, verifiquemos o comportamento do átomo e, portanto, dos corpos. Equilíbrio. Quando um átomo está com seus elementos equilibrados, número normal de prótons, elétrons, etc., dizemos que está descarregado eletricamente, ou seja, não tem carga elétrica. Carga elétrica. Quando conseguimos colocar mais elétrons no corpo, dizemos que o corpo está carregado positivamente. Quando, ao contrário, há carência ou falta de elétrons, dizemos que está carregado negativamente. O que acabamos de expor pode ser verificado facilmente. Se encostarmos um pente de ebonite, ou uma caneta tinteiro a pedacinhos de papel, nada acontece, o pente e a caneta estão descarregados. Mas se esfregarmos o pente ou a caneta num pedaço de lã ou flanela, e os aproximarmos dos pedacinhos de papel, veremos que estes pulam e aderem à caneta ou ao pente, então dizemos que estão carregados. Essa eletricidade estática existe no corpo humano, que consiste num eletrólito, isto é, 66% dele é solução salina que contém e conduz elétrons,
essa solução salina tem o nome de soro fisiológico. Então, também o corpo humano, para ter saúde, necessita estar equilibrado quanto ao número de elétrons. Quando estes se escoam, por exemplo, pelos pés molhados, o corpo se torna deficiente de elétrons, e surgem as doenças como reumatismo, nefrite, flebite, catarros, etc., pelas exaltações de gérmens. Assim, as enfermidades exprimem falta de elétrons, já a saúde é o equilíbrio, o excesso de vitalidade é um superávit de elétrons. O corpo humano, o que ocorre com o corpo físico, ou melhor, com o corpo astral ou perispírito, ocorre também com os desencarnados que continuam revestidos de corpo astral. Se o espírito está bem, seus elétrons estão em equilíbrio, se estes são deficientes, o espírito está enfermo, física ou moralmente. Por isso, se o aparelho, médium, se liga a um espírito bom, carregado positivamente de elétrons, se sente bem e continua com esse bem-estar mesmo depois da incorporação, porque permanece com os elétrons em equilíbrio ou em superávit. Mas ao invés, quando é ligado a um espírito sofredor ou obsessor, com deficiência de elétrons, o aparelho se sente mal, e o mal-estar continua após a incorporação porque os elétrons que tinha, passam para o espírito que sai aliviado. Com este trecho começamos a compreender a importância de nosso equilíbrio estático ou então equilíbrio de elétrons em nosso corpo, que estão ligados com o equilíbrio emocional e mental de cada qual. 2. Correntes de elétrons mentais. Devido às suas proporções, as correntes de elétrons mentais se assemelham ao experimento com a caneta e a lã, uma vez que todos nossos agentes mentais, pensamentos, sentimentos, gerem nossa alma, estados em que atraímos ou somos atraídos, por cargas de pensamentos tal qual o nosso. O que fazemos influencia nossos agentes mentais e dessa forma, quando lemos mensagens belas, quando oramos, quando compreendemos a dor alheia, quando perdoamos, quando pedimos por perdão, quando com amor, olhamos e atendemos nossos irmãos de caminhada, essas e diversas outras atitudes, fazem reinar o amor, fazem nossos agentes mentais serem carregados de tal forma, que seremos atraídos por seres encarnados e desencarnados que estejam na mesma sintonia. A experiência da caneta, vale lembrar, não se assemelha ao processo das correntes mentais, é apenas uma forma de entendermos mais facilmente que o livro nos traz, que pela projeção de nossos pensamentos e ideias, podemos nos vincular a inteligências superiores ou inferiores, e ainda, temos cada ser o próprio campo magnético criado pela força de nosso pensamento, exprimindo neste campo nossas características mentais, sendo cada alma proprietária do seu pensamento e de sua energia. As correntes fluem de cada inteligência, ou ser inteligente, se projetando no campo magnético gerado de seus pensamentos, e isso cria sua esfera psíquica, compondo a atmosfera à nossa volta. Portanto, a atmosfera de um ser rebelde e raivoso, se assemelhar a seus sentimentos e pensamentos inferiores, enquanto um ser caridoso, indulgente e amoroso, terá sua atmosfera mais feliz. No livro Técnica da Mediunidade, ainda no capítulo 1 temos o encosto. Muitas vezes, mesmo sem incorporação, pode um espírito aproximar-se, encostar-se, a um aparelho, médium, sugando-lhe os elétrons e deixando-o com mal-estar, por vezes com dores, embora o desencarnado dali se afaste aliviado. Isso ocorre com todos. Mas os médiuns, por serem mais sensíveis, percebem essas diferenças de elétrons. Para o médium, bastará um passe de recuperação, que é inclusive uma das caridades mais meritórias, porque feita sem interesse e até sem conhecimento do que se está passando. Há também ervas que possuem e produzem grande número de elétrons. E, sendo a água um bom condutor de energia, essas ervas são empregadas com muito êxito em banhos chamados de descarga, porque retemperam e reequilibram o organismo do aparelho. Já os antigos conheciam essas ervas. Daí se colocarem certas plantas, arrudas, espada de S. Jorge, etc., no ambiente, a produção de elétrons protege os habitantes. E quando a sucção dos elétrons é grande no ambiente, a planta chega a murchar.
é quando se diz que o ambiente não está bom. Eis porque os velhos, desvitalizados, pobres em elétrons, gostam da companhia de jovens que lhes fornecem por indução. Por isso não devem dormir no mesmo leito crianças e velhos. A sensibilidade dos médiuns faz que eles percebam a aproximação de um espírito como uma descarga elétrica, manifestado por vezes por um arrepio violento que lhes percorre a espinha, ou por um eriçar-se dos pelos dos braços, imitando a pele de galinha. Representa isso a entrada ou a saída de elétrons. Daí haver duas espécies desses arrepios, um desagradável, quando o espírito suga elétrons que saem de nosso corpo, exprimindo a presença de um espírito enfermo ou perturbado, outro agradável, de bem-estar, significando um banho de elétrons que nos penetram, quando o espírito é benéfico, e portanto nos fornece energia. Essas sensações estão a cargo do sistema simpático-parasimpático. 3. Correntes mentais construtivas e destrutivas. Quanto maior for a prática do Evangelho de amor, quanto maior forem a dedicação e o trabalho para se cumprirem as leis divinas, quanto mais amor fraternal carregar o ser, quanto mais rico for seu pensamento, e quanto mais pobre forem seus vícios, mais elevado será o ser, e assim sendo, suas correntes mentais passam a ser construtivas. Em qualquer que seja o serviço, ou o pensamento, um pequeno agricultor, por exemplo, que planta, colhe, cuida de seus frutos com muito amor, e que trabalha pensando que aquele alimento pode cessar a fome de um irmão querido que ele nem sequer conhece, todo esse sentimento de amor fraternal e caridade, sem esperar nada em troca, nem sequer o reconhecimento, faz com que naquele fruto, que irá ser comercializado, esteja em torno de correntes mentais construtivas, pois vibram no amor tais correntes, e assim, aquele que a consumir, se sente bem. Portanto, as correntes mentais, o amor e a caridade, podem ser praticados em qualquer âmbito, serviço ou situação. E isto é servir o bem. Da mesma forma se dão as correntes mentais destrutivas, as forças autogeradas, do desequilíbrio íntimo, faz com que a alma exteriorize essas forças mentais desequilibradas e destrutivas, atraindo as forças e correntes mentais de mesmo teor. Às vezes, por um pequeno desequilíbrio mental, caímos em obsessão, seja ela externa ou íntima. Quando odiamos alguém, quando repugnamos alguém, quando há falta de amor, de perdão, de indulgência e de caridade, ainda que seja dentro de nosso lar, essa falta de virtudes, nos conectam a forças e correntes mentais de seres ignorantes ou que vibrem na desgraça da alma. Se o ser não trabalha em si as correntes mentais construtivas, atraem para si as energias mais densas e inferiores, assim emitem ondas mentais perturbadas e cegas, atraídas por ondas de mesmo nível e padrões, o que por consequência atraem correntes mentais arrasadoras, oriundas de seres empenhados à crueldade, por ignorância, que pode nos vampirizar a existência, criando assim disfunções e doenças para nosso organismo, alienação e sofrimento. Um trecho do livro Boa Nova, capítulo 17. Observando que não havia segredos para Jesus, a samaritana chorou e respondeu: Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade e, desde muito, penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar os meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim, que não sei como adorar a Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte, os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. As discórdias nesta região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco tempo, um judeu feriu um dos nossos, por causa das suas opiniões acerca da comida impura. Já que tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me o melhor caminho. O mestre observou-a, compadecido e exclamou: Tens razão. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém,
porque o Pai é Espírito e só em Espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir o templo dos corações sinceros para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Suave silêncio se fez entre ambos. Enquanto Jesus parecia sondar o invisível com o seu luminoso olhar, a samaritana meditava. Uma lição memorável de nosso amado Mestre, assim como todas. Devemos orar e amar a Deus, pois assim, aprenderemos a amar nosso próximo, deixando para trás os vícios do ego, da vaidade, do orgulho, da preguiça, da raiva, da tristeza. Quando oramos com amor, estamos adorando a Deus. Quando perdoamos um irmão na condição de inimigo, adoramos a Deus. Quando estendemos a mão a um irmão necessitado, adoramos a Deus. Adorar a Deus, não somente é orar, mas sim, praticar fielmente suas leis, seguir seus passos, para caminharmos na luz e no amor. Somos todos perfectíveis, portanto com muito trabalho árduo, com muito amor, e muita reforma íntima, caminharemos rumo ao infinito. Obrigado pela atenção de todos, que Deus nos abençoe.